Imagine entrar em uma loja sem saber exatamente o que você estava procurando e sair de lá com uma sacola cheia. Era assim que muita gente conheceu as famosas lojas de R$1,99. No final dos anos 90, elas começaram a aparecer pelas cidades brasileiras com fachadas coloridas e uma promessa simples. Quase tudo custava apenas R$1,99. E havia de tudo: brinquedos, canetas, material escolar, ferramentas, utensílios de cozinha, enfeites, pequenos eletrônicos, presentes e uma infinidade de objetos que muitas vezes ninguém tinha planejado comprar. Você entrava para comprar uma coisa e poucos minutos depois estava pensando: por esse preço vou levar. O curioso é que esse tipo de comércio não surgiu por acaso. As lojas de preço único começaram a se espalhar pelo Brasil justamente depois da estabilização da economia provocada pelo Plano Real. Uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada em novembro de 1997, já descrevia essas lojas como um fenômeno que se espalhava rapidamente pelo país. A maioria dos produtos era importada, principalmente da China, Taiwan e Hong Kong. Mas o fenômeno havia começado um pouco antes. Segundo outra reportagem da Folha, o modelo pioneiro de lojas de R$1,99 chegou ao Brasil em 1996, com os primeiros pontos sendo inaugurados no Rio Grande do Sul, e o momento econômico ajudava. O real havia acabado de nascer e, naquele período, a moeda brasileira chegou a ter uma relação praticamente de 1:1 com o dólar. Em 1996, anúncios de jornais já apresentavam aquele tipo de comércio como um negócio extremamente promissor, oferecendo brinquedos, artigos escolares, utilidades domésticas, ferramentas e presentes, tanto nacionais quanto importados. Foi aí que aconteceu algo que hoje parece difícil de imaginar. Insum e Alautum 99 tinha poder de compra. Com algumas moedas no bolso, era possível escolher vários produtos. E talvez seja justamente por isso que essas lojas tenham ficado tanto tempo na memória de quem viveu aquela época. Porque elas não vendiam apenas objetos baratos. Elas vendiam a sensação de poder comprar. Só que por trás daquela enorme variedade de produtos, havia uma transformação muito maior acontecendo na economia brasileira. E para entender por que aquelas lojas conseguiram vender tanta coisa por apenas R$1,99, precisamos descobrir de onde vinham aqueles produtos. Por muito tempo, elas dominaram o comércio popular de São Paulo. As lojas de R$1,99 eram uma verdadeira febre. Elas ainda existem, mas nem sempre vendendo produtos tão baratos. E uma nova concorrente, uma rede japonesa, que se instalou há pouco tempo no centro da cidade, vem chamando a atenção dos clientes pelos preços e também, olha, pela organização. Mas afinal, como era possível encontrar tantos produtos diferentes por apenas R$1,99? A resposta estava em uma transformação que acontecia longe das lojas. Na segunda metade dos anos 90, o Brasil começava a importar cada vez mais produtos baratos. E uma parte enorme das mercadorias que chegavam às lojas de preço único vinha da Ásia, principalmente da China, de Taiwan e de Hong Kong. Uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada em novembro de 1997, explicava que a maioria dos produtos dessas lojas era importada e que, para conseguir preços baixos, os comerciantes precisavam comprar grandes quantidades. Era uma espécie de jogo de volume. O lojista comprava muito, pagava pouco por unidade e colocava os produtos nas prateleiras com uma margem relativamente pequena. E havia outra peça fundamental nessa história. O real estava forte. Depois da implantação do Plano Real, em 1994, a inflação foi controlada e a moeda brasileira passou a ter uma relação muito mais estável com o dólar. Em 1996, quando as primeiras lojas de R$1,99 começavam a se espalhar, o real chegou a valer praticamente o mesmo que a moeda americana. Essa combinação de estabilidade, câmbio favorável e aumento das importações criou um cenário perfeito para o novo tipo de comércio. E foi aí que os produtos começaram a aparecer: brinquedos, canetas, cadernos, ferramentas, utensílios de cozinha,
enfeites, pequenos eletrônicos, presentes. Muitas vezes eram produtos simples, mas havia uma variedade enorme. Para o consumidor, aquilo parecia quase mágico. Você entrava com algumas notas de real no bolso e encontrava uma quantidade de coisas que, poucos anos antes, poderiam parecer muito menos acessíveis. E o sucesso foi tão grande que o modelo começou a se espalhar rapidamente. Em 1997, a própria Folha já registrava que as lojas de preço único estavam se multiplicando pelo Brasil. E no Natal de 1998, uma reportagem citada, posteriormente pelo Infomoney, apontava que a quantidade desses estabelecimentos havia crescido cerca de 30% em apenas 4 meses na cidade de Campinas. Era uma verdadeira febre. Mas havia um detalhe que pouca gente percebia naquele momento. O negócio dependia muito da estabilidade da moeda e dos produtos importados. E isso significava que, se o dólar subisse ou se o custo das importações aumentasse, aquela conta aparentemente perfeita poderia deixar de fechar. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Em 1999, o real sofreu uma forte desvalorização. E de repente o produto que chegava barato da China já não custava tão barato assim. As lojas de 1,99 estavam prestes a descobrir que manter tudo pelo mesmo preço seria muito mais difícil do que parecia. A era do tudo por 1,99 estava começando a chegar ao fim. É difícil fazer escolha. Eu entrei aqui agora, nossa, você percebe que você está precisando de muita coisa em casa, sabe? É incrível. Em termos de opção, é bastante ampla a variedade de produtos, né, desse tipo de itens de plástico. Em termos de preço, algumas coisas têm preços melhores e outras não. Mas as lojas de 1,99 ganharam uma concorrente internacional em dezembro do ano passado. No final dos anos 90, as lojas de 1,99 já faziam parte da paisagem das cidades brasileiras. Elas estavam nos centros comerciais, nos bairros e nas ruas movimentadas. E para quem entrava nelas, a regra parecia simples. Quase tudo custava R$1,99. Só que havia um problema. Aquela conta dependia de uma coisa que o consumidor quase nunca enxergava: o valor do real. Grande parte dos produtos era importada, e quando o produto vinha de outro país, o preço que o comerciante pagava dependia, entre outras coisas, do câmbio. Durante boa parte dos anos 90, o real havia permanecido forte diante do dólar. Mas isso mudou. Em janeiro de 1999, o Brasil abandonou o sistema que mantinha o câmbio dentro de determinadas bandas, e o real sofreu uma forte desvalorização. Para o consumidor comum, o dólar subindo podia parecer apenas uma notícia no telejornal. Para o dono de uma loja de 1,99, porém, a história era completamente diferente. O produto que custava determinado valor para ser importado, agora custava mais. O transporte ficava mais caro. Os custos aumentavam. E o comerciante continuava tendo uma placa na porta prometendo R$1,99. Só que já não era tão fácil cumprir aquela promessa. Naquele momento começou uma transformação silenciosa. Produtos que antes conseguiam ser vendidos por R$1,99 passaram a custar mais. Alguns comerciantes precisaram aumentar os preços. Outros reduziram a quantidade de produtos vendidos naquele valor. E o próprio conceito de preço único começou a perder força. Aquela frase que parecia tão poderosa, tudo por R$1,99, começou a dar lugar a outra. A partir de R$1,99. Parece uma mudança pequena, mas não era. Quando uma loja anuncia a partir de R$1,99, ela está dizendo que R$1,99 deixou de ser o preço de tudo. Agora é apenas o preço de entrada. E essa mudança representava o fim de uma época. O curioso é que as lojas ainda continuavam cheias. As pessoas ainda queriam comprar aqueles produtos baratos. Ainda existiam brinquedos, utensílios, presentes, ferramentas e milhares de pequenas mercadorias. O que estava desaparecendo era justamente aquela sensação de que uma única moeda podia comprar praticamente qualquer coisa dentro da loja. E então aconteceu algo ainda mais curioso. As lojas de R$1,99 começaram a perceber que, para sobreviver, precisariam deixar de ser exatamente lojas de
1,99. Elas começaram a trabalhar com diferentes faixas de preço. Algumas passaram a vender produtos de $2, 5, 10 ou mais. Outras adotaram novos nomes e se transformaram em verdadeiras lojas de variedades. O nome continuava lembrando aquela época, mas o modelo já era outro. E talvez seja por isso que, quando pensamos nas lojas de 1,99 hoje, exista uma sensação tão forte de nostalgia. Não sentimos falta apenas das lojas. Sentimos falta de uma época em que 1,99 ainda significava alguma coisa. Mas a história não termina aqui. Porque, mesmo depois que o preço de 1,99 deixou de ser suficiente, aquelas lojas encontraram uma maneira de continuar existindo. E anos depois, uma nova revolução chegaria justamente de onde vieram muitos dos produtos que elas vendiam: a internet. As famosas lojas de R$1,99 já não são mais aquelas da década de 90, que só ofereciam importados da China a um preço único. A economia mudou, né? A inflação subiu e o mercado agora investe em produtos que vão de R$1 a R$99. Esse tipo de comércio é um dos mais procurados pelo consumidor que quer preços mais baixos. Na Expo Brasil, feira semestral montada pelo setor, a previsão é gerar pelo menos R$130 milhões em negócios. Durante alguns anos, as lojas de R$1,99 fizeram parte da paisagem das cidades brasileiras. Mas aos poucos, aquela placa que prometia tudo por R$1,99 foi ficando cada vez mais difícil de sustentar. Os preços aumentaram, os produtos importados ficaram mais caros e o consumidor começou a encontrar lojas que trabalhavam com várias faixas de preço. E foi assim que muitas lojas de R$1,99 se transformaram em lojas de variedades. O curioso é que o modelo não morreu. Ele apenas mudou. Em vez de encontrar centenas de produtos pelo mesmo preço, o consumidor passou a encontrar produtos de R$2, os 5, os 10, os 20 e até valores muito maiores. Algumas lojas chegaram a adotar o curioso conceito de R$1 a R$99. Mas então surgiu uma nova concorrência: a internet. Aquilo que durante anos havia atraído as pessoas para aquelas lojas, produtos baratos, diferentes e muitas vezes importados da Ásia, começou a aparecer também nos computadores e depois nos celulares. Primeiro vieram os grandes sites de comércio eletrônico, depois os marketplaces. E então chegaram plataformas que permitiram ao brasileiro comprar diretamente produtos de fabricantes e vendedores estrangeiros. A experiência mudou completamente. Antes, você precisava entrar numa loja, andar pelos corredores e descobrir o que estava disponível. Agora, bastava abrir o celular. E talvez essa seja a maior ironia dessa história. As lojas de R$1,99 ajudaram a apresentar aos brasileiros um mundo de produtos baratos e importados. Décadas depois, a internet levou esse mesmo mundo diretamente para dentro das nossas casas. Mas, apesar de tudo isso, algumas dessas lojas continuam existindo. E talvez seja por isso que elas tenham deixado uma lembrança tão forte. Porque quando lembramos de uma loja de R$1,99, não estamos lembrando apenas de brinquedos, canetas, potes ou ferramentas. Estamos lembrando de uma época em que entrávamos numa loja com algumas moedas no bolso e tínhamos a sensação de que podíamos levar quase tudo. R$1,99 parecia pouco. Mas naquela época podia significar muita coisa. Talvez as lojas de R$1,99 não tenham realmente desaparecido. Talvez tenha desaparecido o Brasil em que R$1,99 ainda era suficiente para comprar um pedacinho do mundo. E você? Você se lembra das lojas de R$1,99? Se lembra do que costumava comprar nelas? Então conte aqui nos comentários, porque algumas lojas podem desaparecer das nossas cidades. Mas certas lembranças continuam guardadas nos arquivos do Brasil.